paz do Senhor, me acompanhe nesta mensagem tão linda e maravilhosa sobre o tema: a chamada de Deus é inegociável. É necessário ter perdas para você ouvir a chamada que Deus tem na tua vida. Eu quero falar aqui com base em Isaías capítulo 6, que trata-se do próprio Isaías, filho de Amós, Amós, irmão de Amazias, Amazias, rei de Israel e pai de Uzias. Então, Isaías, como diz as pessoas, de sangue azul, morava no palácio, com todas as mordomias do palácio, mas Deus tinha uma chamada para ele. Deus tem uma chamada para você. O palácio pode significar a boa posição social que você tem. Às vezes você é um advogado, eu conheço promotores de justiça que viram seus amigos de um para um morrer, e ele teve que tomar uma posição e aceitar o santo ministério, e hoje é um pastor muito abençoado. Talvez você seja um empresário e Deus tem uma chamada para você. O palácio pode significar a sua prepotência, o seu orgulho, pode ser tudo isso. A sua própria profissão, talvez você seja um médico e Deus tem uma chamada para você. Um engenheiro e Deus tem uma chamada para você. Isaías estava no palácio, mas Deus tinha uma chamada. Você que é empresário, cuidado com aquela pessoa que tem uma chamada divina, eu digo uma chamada específica. Essa pessoa pode te atrapalhar na empresa, porque Deus vai tirar ele de uma maneira ou de outra daí, porque Deus precisa dele. Então foi necessário, para que Isaías ouvisse a voz de Deus, Deus tirar o primo querido dele. É necessário ter perdas para você ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele. Quer dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, foi quando ele procurou a casa de Deus e viu o trono de Deus, Deus mostrando para ele: tu estás impressionado com o trono de Judá, mas eu te mostro um trono que está acima de todos os tronos. Às vezes você que tem uma chamada precisa de humildade, você precisa de submissão às suas lideranças. Como você quer liderar? E como você vai liderar muitas pessoas se você não consegue ser liderado por alguém? Tem muitas pessoas fazendo a sua própria chamada, ouvindo a voz do egoísmo, da sua prepotência, e ferindo a igreja do Senhor, dividindo o rebanho, colocando dúvida, porque não tem submissão e não se submete à sua liderança. Isaías, ele foi à casa de Deus. Quando ele estava orando ali na casa de Deus, preocupado com o trono de Judá, a Bíblia diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam e dizia: é santo, magnífico. Essa palavra santo tem um significado muito abrangedor. É misericordioso, é bondoso. Trabalhar para ele é a melhor coisa. Vai vir confrontos, vai vir sofrimento, virão lutas, perseguições, mas ele ampara, ele protege, ele cuida, ele guia, ele abençoa. É santo o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele viu aquilo, ele disse: ai de mim, que eu estou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes só precisa isso. Talvez você ache que não tem oportunidade em canto nenhum, é porque você precisa confessar alguma coisa, você precisa se quebrantar diante de Deus. Quando ele confessou a sua prepotência, a sua má conduta no meio dos demais, ele era aquele cristão que não tinha testemunho, vivia no meio de piadas. Quando ele confessou: ai de mim que estou perecendo, um anjo voou como Atenaz e pegou uma brasa com Atenaz e tocou nos lábios dele. Quando tocou nos lábios dele, aquela brasa acesa, aí pronto, foi o mistério. Talvez precise você o toque da brasa acesa. E quando aquela brasa acesa tocou nos lábios, diz aí, ele ficou maravilhado, e o anjo diz: eis que os teus pecados são perdoados, as tuas iniquidades são removidas. Aí a partir daquele momento o profeta começou a entender a chamada de Deus. Deus tem falado tanto contigo, eu te amo, eu tenho uma chamada específica na minha obra, mas tu precisa te afinar com aqueles que estão na direção, são eles os canais que eu vou usar, eu vou te colocar de maneira devida. Eu não quero um ministério duvidoso na tua vida, eu quero te fazer um obreiro honrado, entrando pela porta e não pulando pela janela. Mas só precisa isso, confessar, porque a partir do confessar, a brasa de Deus toca nos lábios, e ele começou a ouvir voz ao povo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Dizeis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será necessário, profeta, Deus remover alguém que você mais ama para você se disponibilizar para fazer a obra dele? Chamada é um fogo ardente. Eu sei que é sofredor o ministério, as pessoas criticam, os homens escarnecem, mas se Deus tem uma chamada na tua vida, é melhor você ouvir a voz de Deus antes que venham sérias consequências. Que Deus te abençoe. Ele te ama, Ele precisa de ti na sua obra, Ele vai te ajudar. Onde você andar, Ele vai estar contigo, e você vai ser um vencedor. Parabéns, você que tem uma chamada divina, coloque à disposição do Mestre. Deus te abençoe e te guarde. Amém.